Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui toda semana a gente comenta sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também sobre notícias, sobre acontecimentos que podem ter algum impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br, onde ali eu compartilho semanalmente algumas ideias, alguns insights. Então convido sempre a galera a visitar o nosso site, conferir lá as postagens do blog e dar o seu feedback sempre que possível. E antes de começar esse episódio, eu tenho mais um recado do nosso amigo Nélio Xavier. Sim, meus amigos, o host lá do podcast Insider. E ele tá começando uma nova temporada, a temporada 2020 do Insider vem aí com tudo. Quais habilidades são indispensáveis para você ser um profissional de sucesso, ter uma presença digital influente e estar à frente de um time com propósito? Esses são os temas basais aí que vão nortear a nova temporada do Insider. Uma conversa quinzenal com gente brilhante, gente foda de mercado, trazendo sempre questões sobre habilidades comportamentais, digitais e de gestão. Acessem lá, o link tá aí no post, o link do Insider. O Nélio já participou aqui de vários episódios do Business Drops e ele com certeza vai voltar a qualquer hora para gravar mais alguns episódios com a gente. Então acompanha lá, Insider Podcast com Nélio Xavier. E mais uma vez, como não poderia deixar de ser, hoje a gente tem pergunta de ouvinte. Dessa vez é o nosso amigo Adriel Salles. Adriel é estudante de marketing, não sei aqui qual é o período, ele não informou qual é o período dele. E ele faz uma pergunta até que eu não esperava, né? As perguntas estão se tornando cada vez mais complexas, mas que bom. Que bom que vocês confiam que eu posso dar uma resposta à altura. O Adriel pergunta o seguinte: Bruno, existe hoje uma cultura do minimalismo. E qual a sua opinião sobre essa cultura do minimalismo e a relação com o consumo consciente? Primeira coisa, né? O minimalismo, ele enquanto conceito, ele vem muito da área do design, da área criativa e da área artística de maneira geral. Me perdoem aí as pessoas especializadas nesse campo, né, se eu estiver falando alguma besteira, mas até o que eu entendo de minimalismo, e pesquisei algumas coisas para responder aqui a pergunta do Adriel, que é uma questão de você ocupar menos espaços, ter menos elementos em um cenário, em um ambiente, justamente para dar destaque àquilo que é mais importante. E aí, esse movimento minimalista, ele ganhou um braço ligado ao consumo, que é um movimento que prega mais ou menos o seguinte: olha, quanto menos eu tiver, quanto menos eu possuir, quanto menos eu acumular de coisas, mais a minha vida vai ser leve, mais a minha vida vai ser feliz, porque eu vou ter muito menos preocupação, eu vou ter muito menos apurrinhação, eu vou ter mais dinheiro para fazer coisas que realmente importam, para me divertir. Porque a gente vive realmente e aí vários antropólogos do consumo que trabalham, pesquisam a fundo esse conceito, vão tocar nesse assunto. Quer dizer, a gente vive numa cultura absolutamente material, né? Uma cultura de coisas, onde os objetos, né, passaram a ter importância fundamental na nossa vida. Então, nesse sentido, se os objetos, os bens que a gente consome passaram a ter uma relevância fundamental na nossa vida, de certa maneira nós nos tornamos acumuladores e estamos sempre com a necessidade de comprar, até porque essa necessidade vem de outras carências que nós temos. Eu não vou entrar nesse mérito, senão vai virar um outro podcast, que não é o caso aqui. Eu quero me ater à pergunta do Adriel, mas sabe-se que, e várias pesquisas mostram isso, e talvez nem precisasse de pesquisa, né? O nível de estresse que as pessoas carregam hoje, o nível de ansiedade, o nível de frustração que as pessoas carregam faz com que elas descontem muitas vezes isso num consumo desenfreado, comprando coisas, e aí os produtos são trabalhados, aí remetendo aí a um grande autor também, que é o Gilles Lipovetsky, que vai
que vai falar... Ele tem um livro maravilhoso que chama Estetização do Mundo, que é dar essa ideia de perfeição na forma, de perfeição na entrega, de perfeição na oferta. Então, minimamente, olha, a minha vida é uma merda, mas eu tenho um telefone que é perfeito, que funciona perfeitamente, que não trava e que permite que eu finja que a minha vida não é tão merda assim quanto ela é. Desculpa pelo exagero, até talvez pelo exagero ou pela força do exemplo, porque talvez tua vida não seja uma merda e você continua comprando mesmo assim. Mas é porque, em essência, né, essa cultura material, que o Daniel Miller também fala sobre isso, ela é uma cultura baseada em coisas, onde comprar coisas passa a ser a nossa atividade principal e nos dá prazer, o prazer da compra pela compra. E você vira um acumulador de diversas coisas, algumas coisas mais úteis. Por exemplo, eu compro muito livro, mas eu acho super útil comprar livro. Agora, nem sempre esse processo de acumulação de compra, ele é útil de certa maneira. Então tem pessoas que compram coisas que acabam nem usando, que são absolutamente inúteis. Não vou nem tirar o meu da reta, porque tem muito livro aqui que eu comprei e ainda não li. Mas você tem, de fato, uma cultura material que impera. E esse movimento minimalista em relação ao consumo do camarada, olha, porque é uma ideia muito sedutora, você ter uma vida muito mais livre, e eu já ouvi depoimentos de pessoas que vivem assim, olha, eu só tenho o que eu carrego na minha mochila. O meu notebook, algumas roupas, e eu vou andar por aí, eu vou viajar. Hora eu tô na casa de hora eu alugo passo um tempo num hostel, hora eu tô no Airbnb, e eu não preciso acumular coisas, eu não preciso comprar, eu preciso só ter realmente é um estilo de vida mais livre. Não vai funcionar em todos os casos, então normalmente quando você tá numa outra fase da vida, que você já constituiu família, que você já tem uma estrutura maior ali para dar conta, possivelmente esse movimento minimalista ele não vai funcionar. Mas aí eu não quero ficar no minimalismo, porque eu acho também que é um movimento um pouco extremado, tá, Adriel? Eu acho que é uma linha de pensamento um pouco extremada, de você partir... Parece um pouco daquele documentário do homem que queria gerar zero impacto da natureza, e tinha no Netflix, acho que é No Impact Man, que era o homem um cara que decide viver sem energia elétrica, sem geladeira, sem nada, sem... Sabe, a ideia dele era causar o mínimo impacto no meio ambiente. O único impacto que ele causaria são com seus próprios excrementos, quer dizer, ele tinha que continuar fazendo xixi, evacuando, enfim, e comendo, então o impacto que ele tentava causar na natureza era o menor. E esse experimento, pelo menos do que eu me lembro, eu já vi esse documentário já tem alguns anos, ele não foi exatamente um sucesso, porque o cara viu, putz, cara, é muito difícil você viver hoje sem, por exemplo, energia elétrica, sem ter uma geladeira, seria a gente regredir em séculos. E aí muito do conforto que a gente tem, porque tem isso também, você quer ter o consumo minimalista, mas você quer continuar usando o teu iPhone, quer continuar postando no Instagram a tua vidinha minimalista. Porra, muito bonito, só que essas coisas são incompatíveis. Então, eu acho que o movimento minimalista, ele é poético, ele é extremado, mas eu acho que é válido, ele tem que ser extremado, e esses movimentos têm que ser extremados pra gente conseguir chegar no meio do caminho ali, que seja viável. Mas aí eu quero caminhar, como você perguntou sobre o consumo consciente, eu acho que esse movimento, de certa maneira, extremado, até meio caricato, desse consumo minimalista, mas que o cara continua tendo iPhone, ele pode chegar num nível de racionalismo que é o consumo consciente. E isso sim, é fato, nós já estamos vivendo. Então, em economias mais desenvolvidas, que tem um público consumidor também mais consciente, mais antenado, já há uma retração, por exemplo, no mercado de moda. No mercado até de smartphones, então o cara não tá comprando o iPhone 11, o iPhone 12, o iPhone 13, ele sabe que não faz diferença, então ele tem o 11, ele pode esperar até o 15, até o 16, que vai dar exatamente no mesmo, sabe? Então, as marcas vão precisar, de alguma maneira, se adaptar, porque você vai ter uma queda no consumo de bens, como já está tendo em alguns setores. Agora, é claro, em países que ainda estão em processo pré-histórico, para não dizer de subdesenvolvimento,
como Brasil, China e Índia, cara, não adianta a gente querer cagar regra pra essa galera, porque essa galera tá há séculos querendo consumir e eles vão entrar com tudo agora, eles vão querer ter essa experiência. A única coisa que impede eles de terem essa experiência é, de fato, a economia tá ruim. E aí, isso até muitos economistas vão defender isso, olha aqui, eu não posso deixar que todos os países do mundo se desenvolvam a ponto de chegar a uma sociedade de consumo plena, porque o planeta não aguenta. Então, vão ter correntes ideológicas aí, de linhas de pensamento econômico, olha, eu tenho que deixar uma galera aqui que viva bem, mas que não chegue naquele nível de consumismo que alguns países chegaram. E esses países que já chegaram, como eles também são ponta de lança nesses processos intelectuais e nesses processos ideológicos, eles já estão pensando sim, e você tem muito um movimento de consumo consciente que só vai se intensificar, apesar da gente ter uma horda aí de ignorantes, de bárbaros, né? Haja vista as críticas que foram feitas àquela menina que na conferência lá, a Greta, que falou sobre a importância do consumo consciente, da sustentabilidade, da garantia de dar continuidade à vida da Terra, e tem toda uma horda de idiotas aí classificando a menina como ideológica, como isso, como aquilo, e não é isso, é uma questão muito prática. O planeta não aguenta se todo mundo tiver o ritmo de consumo de uma sociedade como a norte-americana, por exemplo. E mesmo nesses países, você já tem um movimento crescente de consumo consciente, porque as pessoas estão vendo. Não pensa que só porque a gente está governado eventualmente, né, temporariamente, por uma horda de ignorantes e idiotas, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, que as pessoas ficaram malucas e as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. E isso vai trazer cada vez mais impactos negativos para a nossa vida em sociedade. Então você tem sim um consumo consciente muito mais aguerrido. Aí eu acho que o minimalismo, ele é talvez um movimento extremado. Porra, a gente não precisa voltar à idade das cavernas. Eu não preciso abrir mão, porra, vou viver sem geladeira, sem energia elétrica, para garantir a continuidade da nossa espécie. Agora a gente já tem condições sim de ter uma visão diferente, de ter um consumo muito mais inteligente, de ter um consumo muito mais cooperativo. E aí eu já vou te adiantar que eu tô para receber um amigo aqui no Business Drops, que é o Sérgio Anversa, um cara boníssimo, inteligentíssimo, que vai dar uma aula sobre isso. Aguardem. E aí sim, você torna a coisa mais sustentável num sentido verdadeiro, porque hoje também muito do que se fala de sustentabilidade é conversa pra boi dormir. A coisa continua sendo insustentável, mas o camarada dá uma maquiada aqui, uma maquiada ali, e aí ele diz que, olha, estamos de acordo com a sustentabilidade, com norma disso, norma daquilo. A gente vai precisar realmente de mudanças drásticas, e eu acho que essa mudança tem que partir do consumidor. O consumidor tem que parar de comprar. A principal arma que nós temos num sistema capitalista como o nosso é simples, é parar de comprar. É parar de comprar da empresa que está sacaneando, é parar de comprar da empresa que não se compromete, é parar de comprar, boicotar mesmo das empresas que não têm uma postura adequada, que garanta, que dê continuidade, que garanta que a gente vai ter um futuro minimamente viável nas próximas décadas. E aí é muito importante, eu achei super importante a sua pergunta. Não acho que o movimento minimalista vai imperar, ele é um movimento que vai ficar, de fato, para um nicho, né? Porque é um movimento extremado, mas eu acho que a gente tem muito a ganhar chegando num meio termo disso, num consumo mais consciente e das empresas cobrando. Quer ver um negócio? Ah, a empresa tal cobra não sei quantos mil no seu produto, isso é um absurdo. Mas as pessoas continuam comprando. É o caso da nossa indústria automotiva. Tudo bem que muitas vezes a gente é refém. Eu mesmo compro carro por força da minha profissão. Eu me desloco o tempo todo pela cidade e seria inviável fazer isso por transporte público. Então eu sei também que há um jogo aí, como o plano de saúde no Brasil. Você consome por medo, não porque você acha ótimo, que bom que eu tenho uma merda de um plano de saúde, que na hora que eu mais preciso, se duvidar, ainda vai me sacanear. Que bom que eu tenho um banco para me ajudar. Não, a gente consome muitas vezes por necessidade, mas cabe aos consumidores terem uma postura cada vez mais aguerrida, porque se tem uma coisa que vai fazer a empresa repensar, é ela parar de vender.
ela ter menos consumidores. E quanto mais nós nos organizarmos, aí uma crítica direta ao brasileiro, não nos organizamos enquanto consumidores. Continuamos atuando individualmente ou em pequenos grupos e até se degladiando, que é uma idiotice, né, social. Os próprios grupos se degladiando. É como se fosse assim, eu pegasse todos os grupos de fudidos e botasse, olha, briguem entre vocês, ao invés de brigar contra quem realmente importa. Então, com isso, enquanto consumidores, perdemos força, porque não conseguimos ver que esse movimento cooperativo, ele rende muito mais frutos. E você pode escrever o que eu estou te falando. Se o consumidor pressiona e exige da empresa uma mudança e para de consumir, a empresa vai ser obrigada a mudar. Ou ela vai desaparecer porque rapidamente vai aparecer um concorrente que ofereça algo que as pessoas estão buscando. Veja aí o movimento dos sucos, só para encerrar, que esse podcast já passou da conta, veja aí o movimento dos sucos do bem, que foi uma marca criada lá pelo Marcos Leta. Antigamente a gente tomava aqueles suquinhos sem vergonha, 15% de polpa de fruta e o resto era água com açúcar e corante. E agora, depois que a do bem entrou no mercado, quantas linhas de suco já tem lá? 80%, 90%, 95% de suco e o resto sim de água e açúcar e já tirando o corante da jogada. Então, cabe ao consumidor também pressionar, parar de comprar. Você acha que todo esse movimento que a galera tá fazendo da indústria alimentícia de colocar menos sódio e mostrar, olha, estamos com tanto por cento menos sódio, é porque eles sabem que a galera tá olhando as tabelinhas e quando vê muito sódio, já não tá comprando. Esse é o ponto. Então, eu dou toda a força à questão do consumo consciente, a um consumo mais cooperativo. Eu acho que a gente consegue chegar a um meio termo que seja interessante. O consumo minimalista talvez seja um movimento extremado, mas acho que ele também é importante porque ele nos leva à reflexão e nos leva a encontrar um gradual ali, que não é exatamente o extremo, mas que nos leva a algumas soluções muito interessantes. E mudar a própria lógica do sistema, né? Enquanto a lógica for puramente financeira, eu vou continuar tendo esse comportamento. Quando a lógica for também financeira, mas de entregar benefício, e isso tem que ser cobrado das empresas, porque a empresa presta, ela dá uma retribuição social com aquilo que ela vende ou com aquilo que ela oferece, aí sim eu começo a mudar as regras do jogo. Mas já tá gigante esse podcast. Adriel, obrigado de verdade por essa pergunta, achei excelente. Vamos voltar a esse tema mais vezes em outros episódios. É isso, minha gente. Esse foi o Business Drops de hoje. Eu sou Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Reparem que o meu Instagram mudou, é Bruno_TalkToBiz, B-I-Z, e não Talk to Business como era antes. Podem me adicionar, mandar perguntas, mandar o feedback de vocês. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast. Você nos encontra nas principais plataformas. Então, se você é usuário Apple, tem lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você é usuário Google, Android, tem lá em Google Podcast. Se você está acostumado a ouvir o seu som, a sua música no Spotify, no Deezer, também estamos por lá, ou no Anchor, ou diretamente do nosso site talktobusiness.com.br. Outro recadinho também muito importante, se você curte o nosso conteúdo, dê o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. É super importante para ajudar a valorizar e divulgar o nosso trabalho, fazer com que ele chegue a mais estudantes, a mais profissionais de marketing, a mais gestores. Eu conto com vocês aí para dar essa força para o nosso trabalho. Busca sempre lá no seu feed Talk to Biz ou diretamente Business Drops que você vai nos encontrar. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no Business Drops da semana que vem. Um abraço a todos.